Alighieri foi um poeta italiano que viveu entre 1265 e 1321. Ele é tido como um dos maiores e principais poetas de todos os tempos. Mas você sabe explicar por que Caxias do Sul tem uma praça que leva o seu nome? O programa Páginas de hoje veio até o coração da cidade para tentar entender que relação é essa que existe entre a praça e essa figura medieval. Foi Dante Alighieri. Bom, Adri, o Dante é um dos autores que a gente pode chamar universal inconteste. Nós lemos Dante. Italianos, sem dúvida, leem Dante. Inclusive, eles sabem decor a Divina Comédia, o que é muito interessante. Japoneses leem Dante, coreanos leem Dante. Todos nós lemos esse autor. Esta praça aqui é o coração da cidade, né? Aqui nós tivemos manifestações em frente à igreja, dentro daquela simbologia do início de uma comunidade, próxima à igreja e à praça onde se realizariam os eventos. A mudança do nome da praça, então, ela ocorreu no ano de 1942, mais precisamente no dia 24 de maio. Um grupo de nacionalistas da Liga de Defesa Nacional, eles optaram, né, eles tinham a ideia de trocar o nome da praça para a Praça Rui Barbosa, né, de dar um destaque para uma figura nacional, né, e não para uma figura estrangeira como era o Dante Alighieri, e ainda mais representante da Itália, que naquele período era fascista, né. O Dante Alighieri, ele teve uma função, vamos dizer assim, vinculada à política da sua época. Ele trabalhou como um dos primeiros indivíduos propostos a dialogar entre as diversas províncias da Itália. Para a gente ter uma ideia, a Itália, como a gente percebe ela hoje, é um fruto recente. A política italiana da Idade Média suscitava a existência de pequenas cidades-estados, províncias mais ou menos independentes entre si. Nesse cenário, existiam disputas entre poder, entre sucessões, entre o clero. A Itália era, vamos usar uma terminologia, barril de pólvora. A Liga de Defesa Nacional, ela tinha esse objetivo e tal, entre outras coisas, de fazer um culto à pátria e também um culto à imagem de Getúlio Vargas, que era o ditador, né, do Estado Novo aqui naquela época. O Dante, nascendo em Florença e sendo um homem intelectualmente ativo, não podia se eximir disso. O que acontecia então? Dante desenvolveu seus estudos na sua cidade natal, Florença. Claro, fazendo um parênteses, né? Florença tem um caráter cosmopolita nessa época, em que ela é um meio caminho para quem atravessa a Itália em qualquer um dos sentidos. Florença tendo essa relevância econômica, e é até interessante a gente pensar que naquele contexto medieval, Florença era uma megalópole, porque ela tinha 50 mil habitantes, ou como dizem os cronistas da época, 50 mil almas. O ato, na verdade, ele começou com a troca do nome da Avenida Itália para Avenida Brasil. Esse grupo, então, de centenas de pessoas, como informa um jornal local, o jornal A Época, eles teriam se reunido, então, ali na esquina da rua Rio Branco com a Avenida Itália, e onde foi descerrada, então, uma placa contendo a nova denominação do logradouro e tal para a Avenida Brasil. Em seguida, esse grupo seguiu pela Avenida Júlio e até a altura da Praça Dante. Lá também já estava esperando um grupo e também uma nova placa com a denominação da praça, mudando o nome da praça para Praça Rui Barbosa. Esse jornal, à época desse dia, do dia 24, informa que participaram milhares de pessoas desse ato, né? A política dele não era a política como era chave na época, eu mando e os outros obedecem. A política do Dante era procurar o bem comum. Quando ele começa a procurar o bem comum, o que ele se propõe a fazer? Criar diálogos entre os diversos partidos e as diversas famílias de Florença, sim, mas das regiões circunvizinhas. E no início da década de 90, mais precisamente no ano de 1990, né, com uma lei do prefeito Mansueto,
que então voltava a denominar a Praça Rui Barbosa, então Rui Barbosa para a Praça Dante Alighieri. O Dante, além da questão de estarmos falando de um ethos italiano, os italianos, os colonizadores de Caxias, nós temos a questão do Dante enquanto um humanista. O Dante enquanto um ser humano que, tentando dialogar com as condições que se deparou, teve que desenvolver a sua vida. Ou seja, nós temos aqui uma personalidade histórica, literária, filosófica, que dialoga com a nossa cidade. É importante destacar, nesse ato da troca do nome da praça, participaram núcleos, não só o de Caxias, mas também o de Bento Gonçalves, de Garibaldi e o de Farroupilha, né? Dante trabalhou a questão da jornada, da construção do eu. Um eu que sofre, um eu que obtém resultados, um eu que se frustra. A praça, eu acho que é o ponto de encontro, né? Ela representa assim a cidade, porque geralmente a cidade ela se funda através da praça, de uma igreja matriz, né? Como é o caso aqui de Caxias, né? Ela também sempre tem um objetivo de reunir os comerciantes, né? Esse foi um dos objetivos também aqui da praça. Bom, e aí a gente tem o inferno, o purgatório, o paraíso. A gente tem uma cidade, a gente tem uma praça aqui na cidade de Caxias do Sul que chama Dante Alighieri. A gente pode fazer uma analogia nesse sentido? Pode. A Divina Comédia, basicamente, ela é uma grande jornada, uma grande travessia. Nós temos o Dante, que nos versos iniciais da Divina Comédia ele questiona que ele está no meio da vida dele numa floresta escura e não sabe qual é o caminho certo. Esse é o chamamento para a jornada. A praça, ela funciona muito como um elemento da jornada. A praça, ela é um dos corações da cidade. Cedo ou tarde, o sujeito passa pela praça. É um lugar de passagem. Então vinham, os colonos vinham do interior do município e comerciavam, né, na praça, ou compravam produtos também produzidos pelas oficinas aqui instaladas na cidade, né? O caso da Eberle, por exemplo, né? A Didia Bandeira e tal, e depois o Abramo eles vendiam na Praça Dante, né, os seus produtos, comercializavam ali com os colonos, né? E a Divina Comédia, ela funciona muito como trajetória e como passagem. Dante começa atravessando o inferno, passando pelo pórtico em que se incita a perda da esperança, conhece os filósofos, chega na cidade dos malditos, que é Dite, prossegue até chegar ao coração do inferno, que, contrariando o que algumas pessoas pensam, é o lugar mais gelado do cosmo, é onde Lúcifer, preso em gelo, padece. Saindo do inferno, a jornada continua na montanha do purgatório, que é uma montanha que tem 7 voltas, cada uma das voltas um dos 7 pecados principais, 7 pecados capitais. No topo dessa montanha do purgatório existe uma espécie de paraíso terrestre, em que de tempos em tempos um anjo vem do céu, numa jangada voadora, e carrega as almas que se purificaram para o céu. Então a importância é justamente essa, as pessoas passam por aqui, nós temos aqui cerca de 12 mil pessoas que circulam pela praça diariamente. É fácil chegar lá? Não, não é. Tanto que a grande jornada do Dante é a luta entre a vontade que ele tem de encontrar a Beatriz, esse desejo de reencontrar ela, e a dificuldade da jornada de chegar até lá. Você está assistindo ao Páginas. No programa de hoje estamos falando sobre quem foi Dante Alighieri e as histórias que envolvem a Praça Central de Caxias do Sul. Que relação é essa que existe entre Dante e Caxias, entre Dante e a praça? Olha, a praça, ela, de um ponto de vista dantesco, mas sem o pejorativo infernal,
A traça funciona como um trajeto, como um ponto de passagem, sim, mas ela também possui os elementos, vamos dizer assim, transcendentais. A gente encontra desde demônios, desde pecadores, desde anjos, até pessoas comuns e normais na praça. Ela é um microcosmo da cidade, assim como a Divina Comédia é um microcosmo medieval. Bom, isso foi um trabalho que a gente fez no segundo semestre de 2010, a gente estava quase terminando o curso de jornalismo, eu e mais 5 colegas, e aí a gente se dividiu, né? Cada um foi procurar algumas pessoas, e aí essas pessoas começaram a contar histórias que elas tinham aqui da Praça Dante, histórias engraçadas. Esse era o nosso foco, porque a praça tem muitas histórias tristes, histórias engraçadas, e a gente queria escrever histórias engraçadas da praça. A questão da comédia ela é interessante porque quando Dante escreveu a última página, a última linha, a última palavra, o título da Divina Comédia seria Comédia de Dante Alighieri, nascido florentino, mas não por hábito. Isso tudo foi resumido para comédia, mas por que comédia, né? Porque ela não é uma tragédia. A gente se baseou no anedotário da Rua da Praia, que é sobre a Rua da Praia de Porto Alegre, que eu acho, se eu não estou enganada, tem 3 edições. E aí a gente, pensando nesse estilo de contar histórias engraçadas, a gente contou essas histórias da praça. Ou seja, se a gente pensar no Aristóteles, ele vai estar falando da comédia e da tragédia como gêneros diversos. Porque a tragédia começa com a placidez e termina com a catástrofe. A comédia começa com a catástrofe e termina com a placidez. Dante já deixa esse sobreaviso. Olha, vamos começar falando de inferno, que é o horror, mas vamos terminar falando de paraíso. A gente tem uma história que várias pessoas contaram pra gente e repetiam, porque às vezes acontecia de repetirem as histórias, e aí a gente tinha que se organizar para ver quem ia escrever ou não. É a história de um trambiqueiro que ele vivia aqui em Caxias e ele vivia fazendo trambiques assim na cidade. E aliás, no livro ele aparece em 2 histórias, pelo menos, 2 ou 3. E uma das histórias que ele aparece, que é a mais clássica dele, que é um tal de Garibaldi, não me lembro o nome dele completo, aliás, ninguém sabia do nome dele completo, nem se sabe qual é o nome dele mesmo, que ele, na época da Festa da Uva, uma empresa construiu uma casinha de madeira aqui na praça, mas isso há muitos anos. E essa casa era só uma demonstração, né? Era só uma demonstração da empresa, como se fosse um estande que hoje se tem nos pavilhões da Festa da Uva, era um estande dessa empresa. E ele vendeu essa casa para uma família do interior de Caxias. E aí a família pagou, e na hora que a família foi tomar posse da propriedade, no caso da casa de madeira que ficava aqui, eles descobriram que não era deles. A gente falava antes da questão da revitalização, né, da última que teve já faz alguns anos, e agora desse projeto novo que está sendo criado. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Nós tivemos vários problemas em relação à praça, principalmente em relação à licitação que foi feita dos banheiros sanitários. Sentimos muito por isso ter ocorrido. A gente contou essas histórias da praça. Na verdade, não são só histórias da praça, mas algumas também são das ruas do entorno da praça, coisas do Clube Juvenil, por exemplo, né? E também algumas lancherias que ficavam aqui na Avenida Júlio, mas o básico mesmo é a praça e o entorno da praça. Então foi um trabalho foi bem difícil de fazer, porque às vezes tinham até pessoas que a gente tinha que entrevistar, porque era um trabalho de aula e a gente não conseguia entrevistar, e a gente acabou que muitas das pessoas que a gente acabou entrevistando nem eram pessoas que estavam na nossa lista de entrevistas, sabe? Então, e às vezes as pessoas mais improváveis eram as que rendiam as melhores histórias, né? E quando ele tinha 9 anos de idade, sendo de uma família de classe média, a família dele foi convidada para contemplar os festejos de uma família nobre, que, se não me engano, devia ser a família Donati. Convidados dessa festa, o Dante, tendo 9 anos, é colocado junto com as crianças, e lá ele vê a visão que mudou a vida dele. Uma visão chamada Beatriz Portinari. Uma visão que tinha, na verdade, 8 anos, ou seja, 1 ano mais nova que ele. Ele conversa com ela? Não, ele apenas a contempla. E ele nunca tirou da mente aquela imagem da menininha ruiva, com olhos verdes, usando um vestidinho vermelho.
Esse foi um dos momentos em que o Dante sentiu o chamado de que eu gostaria de escrever algo sobre essa criança, sobre essa menina. Difícil de fazer, né? Porque era muito trabalhoso, mas foi muito prazeroso também. A gente conheceu coisas que a gente nem imaginava, né, da nossa cidade. E depois aí acabou acontecendo, logo depois, a escritura da Divina Comédia, anos depois. Anos depois. O Dante sempre foi um sujeito esperto, sagaz. Na adolescência, ele ainda pensava na Beatriz, ou como eles dizem, a Beatrice. E essa Beatriz era o ideal dele. Ele tinha alguma ilusão de que em algum dia ele casaria com ela, ficaria com ela? Não. Por quê? Porque ela era da família Portinari, uma das famílias mais abastadas de Florença. Dante sabia que ele poderia admirar ela a vida inteira, mas nunca passaria disso. Eu comento o italiano, né, os fundadores de Caxias. Claro que agora nós temos, né, de todas as raças aqui, mas o italiano ele tem uma diferença do alemão. Nós plantamos nas nossas casas, os nossos jardins são hortas. Né? Nós plantamos milho, alface, tem uma hortinha. O povo alemão planta flores. E nós temos já acertado para o próximo mês um curso que vai ser dado por um dos maiores paisagistas, dos melhores paisagistas do país, ensinando o nosso pessoal a fazer paisagismo, para que a gente possa melhorar a aparência, né, da cidade e essencialmente das praças da cidade. Anos depois, muitos anos depois, ele retoma essa temática da Beatriz como uma criatura divina na Divina Comédia. Nós estamos trabalhando também um projeto para revitalizar o chafariz. O chafariz, para se ter uma ideia, nós trocamos água a cada 20 dias, mas como não há um sistema antigo, não há um sistema de filtragem, então esta água ela fica imprópria em pouco tempo. 20 dias é o tempo já que ela se torna imprópria. Mas eu acho que daqui a uns anos, quem sabe, com algum trabalho de remodelação da praça, quem sabe ela possa voltar, né, a ser o que ela era no passado. Precisamos colocar um sistema mais moderno, quem sabe um sistema ao estilo de Las Vegas, né, com tratamento, com filtragem, para que não seja necessário essa troca constante de água, até é um desrespeito à natureza. Na verdade, o que a gente vê é que a praça era um centro de lazer há muitos anos atrás, que as pessoas gostavam de ficar aqui, e hoje já não é mais tanto assim. Claro que isso acontece também com a modernização da cidade, né? Então não é mais o centro de lazer, é o tipo de lugar que as pessoas vinham para se divertir. Hoje já quem frequenta a praça é um outro público, né? A gente devia investir mais nessa questão cultural do Dante na praça. O busto que fica ali é um elemento figurativo importante, mas ele é só. Ele fica num local em que as pessoas passam e não se dão conta e que nem sabem. E o Dante, ele é um elemento humano primoroso. A própria vida dele foi um romance. A Divina Comédia, apesar de alguns dizerem que ela é épica, ela é extremamente lírica e ela é o lirismo do homem que tenta enfrentar o que é apresentado a ele. As formas como nós nos relacionamos com aquilo que as pessoas chamam de destino. Dante enfrentou seu destino, assim como nós, seres humanos, enfrentamos o nosso. Como você pôde perceber, a praça é um lugar de passagem e o busto de Dante Alighieri talvez seja um chamado para que o urbano resgate a poesia e a humanidade do seu espaço.